Meu irmão foi diagnosticado com depressão grave, já tentou tirar a própria vida. A gente tem muito medo de que isso aconteça de novo, mas ele se recusa a ser internado. O que podemos fazer nesse caso? Uhum. Bom, uma pergunta bastante importante, né? Porque é um caso bastante frequente. Porque, assim, muitas vezes o diagnóstico em si, quando a pessoa está em sofrimento, ela tem uma distorção cognitiva da realidade. Então, assim, no caso da depressão, muitas vezes ela está tão deprimida que ela tem a convicção de que a vida não vale a pena, de que ninguém a ama, de que ela é um fardo para as outras pessoas. E aquilo se torna quase que uma certeza para ela. Ele, né? Para ela. Ou para essa pessoa, Exatamente. né? E aí, se ela está tão certa disso, por que ela vai buscar um tratamento? Então, esse é um dos grandes desafios, muitas vezes, nos casos mais graves, né, de saúde mental, é que a pessoa não reconhece a necessidade do tratamento porque ela está com essa distorção cognitiva. Transtorno mudando a maneira dela ver o mundo, dela pensar, né? Eu costumo dar um exemplo, a gente tiver de óculos, por exemplo. Né? Se a gente colocar um óculos com a lente muito escura, as coisas vão ficar muito escuras, né? Ainda que esteja muito sol. Então é como se a depressão fosse esse óculos que torna a vida muito escuro, sombria. Né? Exatamente. Maneira, né? E ela vê assim, né? Isso. Uhum. Bom, mas no caso, né, é uma situação complexa, eu acho que vale a pena, se não está com um risco iminente, e o que eu digo um risco iminente? É o planejamento, né? Que quando existe planejamento, isso é o sinal de alerta máximo, né? Então a pessoa... É o vermelho? É o sinal vermelho. Aí, por exemplo, fez uma carta de despedida, né? Fez um post no Instagram, né, se despedindo das pessoas. Foi no falou banco, que vai resolveu fazer seguros e seguros. Isso, já fez o testamento, deixou tal. Mas assim, falou que vai se matar, objetivamente, né? Esse é o grande sinal de alerta. Nesses casos, a gente precisa intervir um pouco mais intensamente, né? Mas quando não se trata desse que você caso... está dizendo assim, não tem mais o que convencer. Cabe a internação no sentido de preservar aquela vida. Exatamente. Do qual nós temos essa informação e que é definidor de um critério. Quando a pessoa já está definida. Não, eu vou me matar, já tomou essa decisão, já comunicou às pessoas. Aí, infelizmente, a gente tem que agir de uma maneira mais intensa e às vezes até contra a vontade da pessoa, né? Claro, com o apoio da família, né? A gente não vai fazer isso sem que a família esteja apoiando e pedindo ajuda, né? E, logicamente, com respaldo técnico e jurídico para isso. É aquela coisa que a Débora falou no início, que é o risco de vida. De si ou de terceiro. Tá enquadrado nessa indicação absoluta. Né? Mas aí eu tô indo num caso extremo. Exatamente. Né? Talvez não seja exatamente o caso dessa pergunta. Não sendo, né? Não tendo um planejamento, né? A gente precisa ir aos poucos, né? Como também dizia um professor meu, mingau quente come-se pelas beiradas. Beiradinhas. Não adianta, sei lá, já tocar na ferida da pessoa. Vai queimar. Vai queimar. Então, por exemplo, será que ele não está com um problema de insônia, considerando que está deprimido? Porque se você chega e fala, você está muito deprimido, você tem que se tratar, tem que ir no psiquiatra, tem que tomar remédio, tem que fazer terapia, e a pessoa já vai mostrar uma resistência. Mas se você for, por exemplo, poxa, tô vendo que você não tá dormindo. Você tá com olheira, tá batido, poxa, vamos tentar melhorar isso. Será que não seria bom você tomar uma medicação para melhorar teu sono? Não tá dormindo. E aí, pelo sono, muitas vezes, uma técnica seria, você vai tratar o sono da pessoa, de fato, né? E ao mesmo tempo, você pode prescrever para tratar essa insônia uma medicação que é antidepressiva. Também, né? Exatamente. Tem aqueles antidepressivos que favorecem a tomada noturna por uma qualidade melhor de sono, e outros não. Escolher o que favorece. Isso. E aí você se apropria, muitas vezes, do efeito colateral da medicação para o benefício da pessoa. Porque, às vezes, a medicação dá fome, né? E se a pessoa já está com algum problema de obesidade, uma coisa, ela está fazendo fazer uma dieta, você não vai dar um remédio que aumenta o apetite, mas vai dar um que tira. Tem depressões que emagrece, a pessoa perde 10 quilos em um mês. Eu já vi esse tipo de depressão e realmente um remédio desse que aumente é fundamental nesse aí momento. você utiliza o efeito colateral a seu favor. É o caso se a pessoa não tem, por exemplo, que tem as depressões atípicas, que a pessoa fica com hipersonia, né, que é dormir o dia inteiro, a noite inteira. Aí você não vai dar um medicamento que dê sono, você vai dar um antidepressivo que tire o sono. Né? Então, acredito que seria mais por aí. Não ir tanto tocando na ferida, mas pelas questões indiretas. Que podem chamar a atenção dele, realmente, não estou dormindo bem, ou então não estou conseguindo me alimentar, e isso pode estar gerando isso tudo. Né? Eu acho que também uma situação
como foi o irmão que trouxe, acho que trazer a família para perto, orientar o manejo e a abordagem nesse caso, quais são os sinais de alerta que você, familiar, está observando, embotamento, sono, comportamento de risco. Isso ajuda Com também certeza. a família. Evitar coisas que antes ele fazia e gostava. Isso. Porque, né? como você bem disse, Bia, um evento de autoextermínio, ele é extremamente traumático. Talvez, se tenha concretização, o irmão pode ter aí também uma consequência. Tem que entender que a família toda vai pagar um preço muito caro. E Então, também precisa de um suporte. Né? Exatamente. Então, acho que o Ricardo falou muito bem no pilar da terapêutica, Sim. mas a gente também tem que ter um olhar aí, porque quando um familiar, que é tipo um pedido de ajuda, de orientação, tem muito, em poucas palavras, tem muito sentimento ali envolvido, que o profissional de saúde ele precisa ter uma sensibilidade para também entender que o irmão não está só tratando do paciente, mas está também tratando de si. De si e da família. Exatamente. Não é só aquilo, porque vai pegar para todo mundo, né? E nesse contexto, também uma outra estratégia que abarca todos esses dois pontos que a gente falou, é a terapia familiar também, né? É uma linha que eu gosto bastante, a terapia sistêmica familiar, porque a gente tem a terapia individual, a psicoterapia que tem suas diversas linhas e tudo mais, não é hoje o objetivo da conversa, mas existem várias linhas dentro da psicologia, né? Uma delas é a terapia sistêmica familiar, que entende a família como um sistema adoecido e não um indivíduo em si. Por exemplo, não foi, por essa visão, por esse olhar, né, da terapia sistêmica familiar, não se entende que aquele indivíduo adoeceu exclusivamente, mas aquele núcleo familiar, as relações adoeceu como um todo. Adoeceu como um todo, e ele assumiu o protagonismo desse adoecimento com o transtorno mental, né? Então, uma outra técnica poderia ser marcar uma sessão de terapia familiar, por exemplo, né? Até para que todo mundo fale a mesma linguagem. Isso. E aí não jogue contra, né? E não fica na pessoa, entendeu? Ó, a gente tá indo te tratar porque você... Não, estamos indo todos nós. Porque a gente precisa. Se você quiser, nós estamos indo. E aí isso funciona muito, assim. Né? Porque ele deixa de ser o bode expiatório para ser mais uma pessoa, porque tá todo mundo correndo atrás. Eu acho que nesse caso, acho que a gente tem que entender o contexto. Exatamente. E trazer a melhor estratégia. Exatamente. Acho que a estratégia, ela vai ser o protagonismo do sucesso. No caso desse caso de depressão grave, como você vai lidar com isso? Acho que entenda o contexto, traça a sua estratégia e vamos observar o paciente. Porque, como o Ricardo bem disse, se tiver risco, é uma outra conduta. Se tiver num processo de adoecimento, que pode virar risco, é outra. Exatamente.